Turminha, vamos falar então agora sobre HIV, né? O HIV é uma doença que chegou no Brasil na década de 80, mais precisamente na 83, 84, né? É uma doença que é oriunda da África, né? Geralmente não é que culpa os macacos também, né, por ter sido a fonte de transmissão, mas geralmente falam sobre isso, né? Então, ela surgiu a partir de um vírus chamado HIV, né, CIV, encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e de macaco verde africano. É um vírus altamente mutante que teria dado origem ao HIV, que é o vírus que causa a imunodeficiência adquirida, né, a AIDS. O macaco verde teria criado o HIV-2 e os chimpanzés teria dado origem ao HIV-1, a forma mais mortal do vírus e a que mais circula no nosso país, o HIV-1, tá? É provável que a transmissão para o ser humano, tanto do HIV-1 como do HIV-2, aconteceu em tribos da África, né, que caçavam e domesticavam chimpanzés e macacos verdes naquela época. Bom, em 81, essa AIDS foi reconhecida como uma doença, tá? Surgem vários relatos e sintomas, principalmente em homossexuais, porque ela é uma doença sexualmente transmissível, né? E em 1981 morre o chamado paciente zero, primeiro paciente, né, nos Estados Unidos. Os pesquisadores, em 1983, isolaram o vírus, né? 2 anos depois aparece o teste que identifica a presença de anticorpos, e o nome HIV, porém, só surge em 1986, tá? A primeira droga para ajudar no tratamento foi o AZT, que foi criado em 1985, 87, por aí, tá? A transmissão é o contato com soluções de continuidade, né? Sangue, esperma, durante a gestação, amamentação, né? Instrumentos pérfuro-cortantes, transfusão de sangue contaminado. Então, o HIV ele está presente nas soluções de continuidade. Assim pega, assim não pega, né? Estão dizendo ali, ó, que o beijo não pega, mas existe uma vírgula, né? Por exemplo, se você tiver com uma gengiva sangrante e uma afta na boca e o outro vier e dar aqueles beijão de desentupir pia, pode acontecer de você pegar, tá? Agora, aperto de mão, uso coletivo de toalha, banheiro, a chance de pegar é menor, tá? Então, de todo jeito, a gente tem que tomar cuidado e não abandonar as pessoas que têm essa doença, tá? O vírus da imunodeficiência, né, o HIV, ele pertence a um grupo de vírus conhecido como retrovírus, e a infecção ela se dá através dos seguintes passos. A entrada, né, as proteínas do envelope do vírus ligam-se à célula hospedeira, geralmente essa célula hospedeira são células do sistema mononuclear, né, do sistema fagocitário nosso. Existe a transcrição reversa, né, que é para permitir que o código genético do HIV se junte ao DNA da célula do hospedeiro, e depois a integração, né, do DNA viral ao DNA do ser humano. Depois esse vírus começa a ser replicado, né, as proteínas virais são produzidas usando a maquinaria da célula. Como toda doença viral, o vírus só se reproduz utilizando a maquinaria celular do hospedeiro. Há um desenvolvimento viral, né? E na membrana das células, os vírus imaturos libertam-se da célula e entram na corrente circulatória, e essas células CD4 são destruídas pelo HIV. Por isso, a dosagem de CD4 e CD8 é importante para avaliar a doença, tá? E depois a maturação viral, né? Depois do novo vírus deixar a célula, uma outra enzima, a protease, corta a molécula que contém as proteínas centrais do HIV. Essas proteínas libertadas são remontadas para formar um novo vírus e assim o ciclo vai continuando, né?
Aqui nós temos células linfóides contaminadas pelo vírus, né? Essa partezinha pretinha nas células aí são a contaminação viral. A primeira fase do HIV, ou seja, a fase aguda da doença, ela é uma doença quase que assintomática, né? É uma doença viral comum, né? Dura em torno de cerca de 3 a 6 semanas e o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir anticorpos do HIV. Isso chama-se janela imunológica, na verdade não, janela do teste. Não é que o organismo demora 30 a 60 dias após a infecção, é porque a quantidade de anticorpos produzida não é suficiente para positivar os testes, tá? Os sintomas muito parecidos com o de uma gripe, né? Por isso a maioria dos casos passa despercebido. Alguns casos podem ter a presença de infartamento ganglionar, né? Da presença das línguas, né? O aumento de linfonodos. E na criança que nasce já infectada, os efeitos mais comuns são problemas de pulmão, diarreia e dificuldades no seu desenvolvimento. Na segunda fase, há uma forte interação entre as células de defesa e aquelas constantes mutações do vírus, né? Ele ainda não enfraquece o organismo, né, para provocar os sintomas da doença, da AIDS, mas o vírus amadurece e morre de forma equilibrada. Por isso, ainda não vai ter sintomas nessa época. Pode ocorrer persistência da linfadenopatia, mas geralmente é assintomático. Então, também não vai ter sintomas. A terceira fase já começa a funcionar as células de defesa com a menor eficiência. E aí começa a aparecer os sintomas iniciais da doença, tá? E é caracterizada pela alta redução no número de células TCD4, que chegam a ficar abaixo de 200 unidades por milímetro cúbico de sangue, sendo que o normal é entre 800 e 1.200 unidades por milímetro cúbico de sangue, tá? A baixa imunidade ela permite o aparecimento de doenças oportunistas, como toxoplasmose, como sífilis, gripe, tá? Que é o que vai matar o sujeito. E os sintomas mais comuns é febre, diarreia, suores noturnos, crescimento, tá? O diagnóstico clínico é importante, mas o laboratorial é que vai dar o veredito, né? Os primeiros ensaios que nós tivemos para HIV foram a técnica de ELISA, que nós vamos falar lá no laboratório em aulas práticas, em breve, se Deus quiser, tá? É uma técnica que pesquisa só anticorpos, né, quando surgiu. Depois se tem para confirmatório a imunofluorescência indireta, tá? E o imunoblot, que é a pesquisa de anticorpos também, tá? Tanto a imunofluorescência como o imunoblot pesquisa anticorpos, tá? Agora, já o Western blot, ele é uma imunoeletroforese. Ele faz a eletroforese do DNA do indivíduo, do vírus, tá? E aí é um teste confirmatório padrão puro, tá? E agora nós já temos também os testes moleculares, né? O NAT, a detecção molecular, tá? A detecção molecular. Pessoal, aguarda só um minutinho que minha bateria está acabando aqui. Pronto, voltei, já dei alimentinho, tá?
Então, os testes moleculares é o padrão ouro. Hoje, os hemocentros todos são obrigados a realizar o NAT em todos os indivíduos, doadores de sangue. Tá? E também nós temos os testes rápidos, né, que são testes imunoenzimáticos, imunocromatográficos, que auxiliam no diagnóstico rápido, porém não é confirmatório, mas são testes excelentes, né, que pesquisam antígeno e anticorpo. Eis aí a figurinha, né? Nós vamos fazer desses testes lá no laboratório. Bom, turma, o tratamento da AIDS ainda não tem cura, mas o Ministério da Saúde, através do SUS, ele oferece gratuitamente um tratamento que diminui os sintomas e evita que haja um crescimento da transmissão, pois o indivíduo, quando está sendo tratado, ele diminui a carga viral circulante e ele não transmite mais também essa doença, tá? Então, a ajuda médica é importantíssima. O Ministério da Saúde tem o Fique Sabendo, que é exatamente para fazer com que as pessoas façam o teste. Quanto mais rápido você souber, mais eficaz é o tratamento e menos você transmite. Tá? A prevenção, uso de preservativo, mais importante, não compartilhar seringas, né? Diminuir a ação de uso de pérfuros cortantes compartilhados, né? Como, por exemplo, salão de beleza, barbearias e tal. Tá? A epidemiologia já está um pouco atrasado isso aqui, mas hoje se fala que no Brasil já tem por cerca de 1 milhão de pessoas confirmadas, e aquelas que não sabem, né? Então, gente, o segredo para o HIV é se prevenir, tá? Na nossa cidade, Palmas, nós temos uma grande incidência de pessoas contaminadas com esse vírus. Cuidem-se.